Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Meu pai deu à minha mãe as fotos da traição dela como presente de Natal. Agora ela pensa que a perdoaremos por ser nossa mãe, mas está enganada. Olá a todos! Isso aconteceu exatamente no Natal e é complicado de contar, mas farei o meu melhor para que toda a situação que estourou no Natal com a minha família seja compreendida. O Natal em nossa casa sempre é um grande acontecimento. Mamãe se esforça ao máximo com a decoração, papai cozinha uma quantidade absurda de comida e todos trocamos presentes. Não estamos sempre juntos como família e nem sempre nos damos bem, mas o Natal é aquele raro momento do ano em que conseguimos fazer isso. Por isso, este ano foi diferente. Amanhã começou normalmente o suficiente. Minha irmã Eli, de 15 anos, e eu, de 17, discutíamos de brincadeira sobre quem abriria os presentes primeiro, enquanto mamãe tomava café e papai fazia o papel de árbitro como sempre. Meu pai estava tranquilo o suficiente para deixar claro que algo estava para acontecer. Estávamos no meio da abertura dos presentes quando papai entregou à mamãe um pequeno pacote cuidadosamente embrulhado. "Este é especial", disse ele, e foi a primeira vez que pareceu que algo estava fora do normal. Mamãe sorriu, claramente tentando manter a compostura. "O que é isso?" "Joias", brincou ela enquanto chacoalhava o pacote tentando adivinhar o que era antes de abri-lo. "Apenas abra", disse papai. E ela abriu. Dentro havia um envelope simples. Por um momento, mamãe pareceu confusa, e não vou negar que minha irmã e eu também ficamos. "O que é isso?", perguntou ela, agora rindo um pouco nervosa. Ela abriu o envelope, tirou um monte de fotos e congelou. Seu rosto ficou pálido enquanto olhava para elas, passando as fotos lentamente. "O que é isso?", sussurrou. Papai não respondeu, apenas ficou sentado olhando para ela. Nesse ponto, Eli e eu já estávamos em alerta máximo. "O que está acontecendo?", perguntou Eli. Mamãe perguntou ao papai, "De onde você conseguiu isso?" Agora ela já havia passado de confusa para assustada. "Acho que a melhor pergunta é: quem é o cara?", respondeu papai. "Que cara?", perguntei. Sobre o que papai estava falando? Mamãe disse que podia explicar, mas papai basicamente a interrompeu e disse: "Explicar o quê?" "Explicar como você esteve se escondendo pelas minhas costas. Ou como nos mentiu durante Deus sabe quanto tempo." Ele pediu mais explicações ao papai, e ele respondeu: "Sua mãe estava tendo um caso. Contratei um investigador particular no mês passado, e estes são os resultados." Nesse momento, mamãe começou a chorar. Ela implorou: "Por favor, não faça isso aqui, não na frente das crianças." Papai respondeu: "Agora você se importa com as crianças? Você se importou quando fugia para encontrar algum cara aleatório? Você se importou comigo?" Mamãe disse que aquele não era o lugar para isso, e papai respondeu que era o lugar perfeito. Para papai, o Natal era sobre família, e ele achava que seus filhos mereciam saber que tipo de pessoa sua mãe era. Ele estava chorando nesse momento, e eu simplesmente fiquei ali, impactado demais para me mover. Mamãe tentou colocar uma mão no ombro de Eli, mas ela se afastou. Mamãe pediu ao papai que conversassem em particular, mas ele disse que não havia nada para conversar. Também disse que já havia falado com um advogado e que aquele era o aviso de que ele iria se divorciar dela. Papai também disse que havia aguentado muito nos últimos anos, mas que a traição foi a gota d'água. Não sei sobre o que papai estava falando, mas aparentemente havia mais coisas que eu desconheço. Então, mamãe nos olhou, seus filhos, e disse que sentia muito e que não esperava que aquilo acontecesse. Papai perguntou: "Você não esperava que eu mostrasse sua traição no Natal ou que fosse pega sendo infiel?" Ele correu escada acima sem dizer uma palavra. Eu fiquei ali olhando para mamãe, tentando encontrar algo para dizer, mas naquele momento não havia muito o que dizer. Em vez disso, levantei-me e segui Eli, deixando mamãe e papai sozinhos no desastre. Não sei se alguém já passou por algo assim, mas, deixem-me dizer, é como viver em um pesadelo do qual você não consegue acordar. No dia seguinte ao escândalo, tudo na casa parecia fora de lugar. Normalmente, o dia após o Natal seguimos no clima festivo, brincando com os presentes, comendo as sobras e coisas do tipo. Acho que todas as famílias são assim, exceto a nossa, por razões óbvias. Mas dessa vez tudo estava em silêncio. Mamãe não estava.
Depois que papai soltou a bomba, ela pegou uma pequena mala, a encheu e foi embora sem dizer uma palavra. Papai nos disse que ela estava ficando na casa de uma amiga por enquanto, mas não disse quem era. Não sei se era uma amiga em comum ou alguém mais, honestamente, não sei se me importa. Ele não saiu do quarto o dia todo. Bati na porta várias vezes, mas ela apenas gritou para eu deixá-lo em paz. Eu podia ouvi-la chorando atrás da porta. Minha irmã mais nova não é do tipo emocional. Geralmente, ela é forte para a idade, mas isso a destruiu. Enquanto isso, papai se trancou no escritório, mas não estava trabalhando. Vi a garrafa de uísque vazia em sua mesa quando dei uma espiada para ver como ele estava. Ele nem se deu ao trabalho de fechar o laptop, e vi e-mails abertos de um advogado de divórcios. Não disse nada. Quanto a mim, passei a maior parte do dia sentado no sofá olhando para a árvore de Natal. Parecia uma zombaria. Por volta do meio-dia, recebi uma mensagem de texto de mamãe dizendo: "Eu te amo e sinto muito. Por favor, deixe-me explicar quando você estiver pronto." Olhei para a mensagem por muito tempo. O que ela podia explicar? Vi as fotos, ela não negou. Então, o que restava dizer? Ainda assim, não tive coragem de bloqueá-la ou ignorá-la completamente. Apenas respondi que precisava de tempo. Ela não escreveu mais depois disso. Ele não foi tão indulgente. Ela me enviou uma captura de tela de uma mensagem que mamãe havia mandado. Nela, mamãe implorava por perdão, dizendo que nunca quis nos machucar e que nos amava mais do que tudo. A resposta de Eli foi uma só palavra: não. Papai não disse muito o dia todo. A maior interação que tivemos foi quando ele saiu do escritório à tarde, ainda com as mesmas roupas do dia anterior, e nos perguntou se queríamos pizza para o jantar. Eli se recusou a descer, então éramos apenas papai e eu, comendo em silêncio na mesa da cozinha. Depois de um tempo, não suportei mais o silêncio. Conversamos um pouco, e ele me disse que estava falando sério sobre o divórcio e que não podia continuar casado com ela. Também me disse que nada mudaria entre nós. Naquela noite, Eli finalmente desceu. Parecia exausta, com os olhos vermelhos e inchados de tanto chorar. Não nos disse uma palavra, nem a papai, nem a mim. Apenas pegou uma caixa de cereal, serviu uma tigela e voltou para cima. "Devo falar com ela?" perguntou o papai. Eu disse que não, que provavelmente ela não estava pronta. Eu também não estava. Mas é assim que as coisas são agora. Antes de ir para a cama, decidi vê-la uma última vez. Bati suavemente em sua porta, e dessa vez ela me deixou entrar. Estava sentada na cama olhando para o telefone. Sentei-me ao lado dela, e por alguns minutos não dissemos nada. Finalmente, ela quebrou o silêncio. "Você acha que ela sente mesmo?" perguntou. "Acho que ela sente porque foi pega", respondi honestamente. Ele disse: "Eu a odeio. Odeio o que ela fez conosco." Quis dizer algo reconfortante, mas não consegui, porque uma parte de mim também a odiava. É assim que estão as coisas agora. Mamãe continua fora, e papai não nos disse muito sobre o que vai acontecer. Sinto que todos estamos nesse estranho limbo, esperando a próxima bomba cair. Ele não fala com mamãe, e eu também estou mantendo minha distância. Atualização 1. Olá. Já se passaram alguns dias desde o Natal, e nada do que vivemos parece melhorar. Para ser honesto, no segundo dia após o escândalo, minha mãe apareceu em casa sem avisar. Ele e eu estávamos na sala, mexendo nos nossos telefones e assistindo meio que sem prestar atenção a algum programa na televisão. Meu pai estava no escritório novamente, fazendo Deus sabe o quê. De repente, ouvimos a campainha. Levantei para atender, pensando que fosse um vizinho ou uma entrega, mas era minha mãe. Nunca a tinha visto tão mal. Seu cabelo estava bagunçado, os olhos vermelhos e inchados, e ela vestiu o mesmo casaco com que saiu na noite de Natal. Ela me deu um sorriso fraco, como se estivesse tentando fingir que tudo estava normal. "Oi, querido", disse suavemente. "Posso entrar?" Antes que eu pudesse decidir o que fazer, Eli chegou correndo e gritou: "O que você está fazendo aqui?" Minha mãe tentou se aproximar dela e disse: "Eli, por favor." Eli pediu que ela não a tocasse, gritando, e disse que ela não podia aparecer por ali. Mas minha mãe respondeu que ainda era nossa mãe e tinha todo o direito de estar ali. Finalmente, eu disse:
Você perdeu esse direito no momento em que decidiu trair o papai. Foi então que meu pai apareceu no corredor e também perguntou, com um tom frio, o que você está fazendo aqui, Lisa? Mamãe disse que só queria falar, que queria explicar. Meu pai respondeu calmamente que não havia nada para explicar, que ela tinha feito uma escolha e estas eram as consequências. Ele acrescentou que era melhor ela começar a se acostumar com a nova realidade dela. Minha mãe não estava disposta a sair e insistiu que ainda era nossa mãe e que ele não podia nos tirar da vida dela. A resposta de meu pai veio em um tom mais elevado. Você não pensou em ser mãe quando fugia com outro homem, então não tente se fazer de vítima agora. Ele pegou meu braço e me puxou em direção às escadas. Não discuti. O que quer que estivesse acontecendo, eu não queria fazer parte disso. Lá de cima, ainda podíamos ouvir a discussão. Mamãe chorava, implorando ao papai que a deixasse ficar, enquanto ele continuava dizendo para ela ir embora. Finalmente, ouvimos um estrondo forte, provavelmente da porta principal, e depois não ouvimos mais nada. Ele me olhou com o rosto pálido e perguntou, você acha que ela foi embora? Não respondi, e ele não disse mais nada depois disso. Apenas se encolheu na cama e ficou olhando para a parede. Fiquei com ela por um tempo, só para que não se sentisse sozinha. Mais tarde naquela noite, papai nos chamou para uma reunião de família na cozinha. Eu podia perceber que ele tinha bebido de novo. Suas palavras estavam um pouco arrastadas, e ele parecia não ter dormido há dias. Preciso saber o que vocês dois pensam sobre tudo isso, disse ele. Preciso saber se vocês querem ver sua mãe ou não. Ele não hesitou nem por um segundo, eu não quero vê-la. Para mim, ela está morta. Eu não disse que ela estava morta, mas também disse que não tinha intenção de vê-la. Papai disse que, independentemente do que decidíssemos, respeitaria nossa decisão. Nos dias seguintes, mamãe continuou me mandando mensagens, pedindo para nos encontrarmos para que ela pudesse me explicar tudo. Ignorei a maioria delas, mas uma ficou gravada na minha mente. Sei que machuquei você e sua irmã, mas amo vocês mais do que tudo. Por favor, não fechem a porta para mim para sempre. Ainda assim, não respondi. Enquanto isso, papai está imerso nos planos do divórcio. Ele não fala muito sobre isso conosco, mas o ouvi ao telefone com o advogado algumas vezes. Pelo que parece, ele está buscando a guarda total. No meu caso, estou prestes a ir para a universidade, então não acho que isso me afete, mas Eli ainda é menor de idade por um tempo. Eli e eu temos nos apoiado muito um no outro. Nunca fomos particularmente próximos, ela sempre foi a irmã mais nova irritante, e eu o irmão mais velho chato. Apesar disso, nos amamos, mas agora parece que somos só nós dois contra o mundo. Ontem recebi uma mensagem de texto de um dos meus primos. Aparentemente, as fotos que papai deu à mamãe não eram o único conjunto. Ele as enviou para a família extensa, tias, tios, primos. Todos viram. Meu primo até me mandou uma captura de tela do grupo de mensagens onde as fotos foram compartilhadas. Os comentários iam de surpresa a nojo absoluto. Meu Deus, seu pai foi nuclear, escreveu um deles. Eli ficou encantada, e não posso negar que eu também. Achei bom que todo mundo soubesse o que minha mãe fez. Atualizarei novamente quando puder. Atualização 2. Olá. Quero continuar falando sobre as repercussões do que aconteceu com a família estendida depois que foi descoberta a infidelidade da minha mãe. Após meu pai enviar as fotos para a família, não demorou muito para que as repercussões se espalhassem. Não somos uma família enorme, mas somos unidos o suficiente para que todos começassem a tomar partidos quase imediatamente. De um lado, estão os que apoiam completamente meu pai. Do outro, estão os familiares que acham que ele exagerou. Eli e eu não participamos do grupo da família, mas, graças aos primos que nos enviaram capturas de tela, vimos todo o drama em tempo real. Há 2 dias, mamãe me pediu para nos encontrarmos novamente. Dessa vez, eu disse que sim. Pensei em ouvir a versão dela, embora, certamente, isso não fosse mudar o que eu pensava. Também passei muito tempo refletindo nesses últimos dias, e depois de ver como meu pai estava arrasado, pensei em ajudá-lo com o que fosse. Então, se eu conseguisse trazer mais provas da infidelidade gravando a conversa, melhor. Eli recusou-se a vir comigo. Nos encontramos em uma cafeteria, e dava para perceber que ela estava nervosa. Parecia que não dormia há dias.
Suas mãos tremiam enquanto mexia o açúcar no chá, e, durante os primeiros minutos, ela não disse nada. Finalmente, murmurou: desculpe. Por tudo. Pelo que fiz ao seu pai, a você e a Eli. Nunca quis que isso acontecesse. Então por que você fez isso? Perguntei diretamente. Por que traiu o papai? Ela disse que papai e ela vinham enfrentando problemas, que não conseguiam estar na mesma sintonia e que ela se sentia sozinha. Também disse que isso não era uma desculpa. Interrompi e disse que realmente não era. Acrescentei que ela não apenas arruinou o casamento deles, mas toda a nossa família. Ela chorava e dizia que se odiava por isso. Disse que faria qualquer coisa para que ele e eu a perdoássemos, para que voltássemos a vê-la como mãe. Eu disse que isso seria muito difícil. Depois de um longo e desconfortável silêncio, ela perguntou por Eli. Não queria mentir para ela. Não queria me transformar na mesma pessoa que ela foi, então basicamente disse que Eli a odiava. Também não tentei minimizar ou suavizar aquilo para ela. Então, ela me perguntou se eu também a odiava, e eu respondi que achava que sim. Quero dizer, como eu poderia amar alguém que basicamente destruiu tudo? Embora eu tivesse aparentado apatia em relação a tudo isso, na verdade estava muito bravo com ela por tudo que havia causado. Não consegui gravar nada de valor, mas acho que, pelo menos, encerrei esse capítulo com minha mãe. Quando cheguei em casa, ele me perguntou como tinha sido. Disse a verdade, que mamãe estava arrependida, mas que eu não sabia se isso importava ou mudava alguma coisa. Ele respondeu: ela pode chorar e pedir perdão o quanto quiser. Isso não muda o que ela fez. Naquela noite, encontrei meu pai na garagem, sentado na sua velha poltrona, com uma cerveja na mão. Ele parecia pior do que jamais o havia visto, cansado, sem fazer a barba, completamente esgotado. Você está bem? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Ele me disse que não, realmente não estava. Então, apenas me sentei no chão ao lado dele, e por um tempo ficamos em silêncio. Finalmente, ele disse: eu não queria isso, sabe? Não queria destruir nossa família. Então, por que você enviou as fotos para todos? Perguntei. Ele suspirou. Estava com raiva. Queria que ela sentisse a mesma humilhação que eu senti ao descobrir. Mas agora, não sei. Talvez eu tenha exagerado. Não soube o que responder a isso. Talvez ele tivesse mesmo exagerado, mas não acho que exista uma resposta racional para descobrir que tudo na sua vida está desmoronando. Ele estava ferido e reagiu. Não era certo, mas fazia sentido. Ele me perguntou se eu achava que ele era uma pessoa horrível. Respondi rapidamente que não. As coisas continuam sendo um desastre. Mamãe tem me mandado mensagens quase todos os dias, tentando fazer com que não a odiemos. Com Eli, ela está fazendo o mesmo. Eli passa a maior parte do tempo na casa de uma amiga. Papai tem se enterrado no trabalho, provavelmente para evitar lidar com as próprias emoções. Atualizarei novamente se algo mudar. Obrigado a todos que têm acompanhado isso e oferecido conselhos. Realmente ajuda, mesmo que eu ainda não tenha todas as respostas. Atualização 3. Olá! Passou-se cerca de uma semana desde a minha última atualização, e as coisas se acalmaram um pouco, ou, pelo menos, todos nós caímos em uma rotina estranha. No fundo, acho que todos estamos esperando o próximo grande estupim. Ele tem passado quase todos os dias na casa de sua melhor amiga. Ela diz que é para fugir do drama, mas posso notar que está evitando a mamãe, o papai, honestamente, até mesmo a mim. Ainda não fala com mamãe e fica visivelmente irritada toda vez que alguém menciona o nome dela. Na outra noite, ele chegou em casa tarde. Papai já estava na cama, mas eu estava na sala assistindo TV quando ela entrou. Perguntei se estava bem, e ela disse que sim, mas, quando insisti, por que claramente não estava, ela respondeu, quase como uma pergunta, por que essa tinha que ser a nossa família? Depois, subiu as escadas sem dizer mais nada. Ontem, mamãe me enviou outra mensagem, mas dessa vez não foi apenas mais um pedido de desculpas. Ela disse que queria conversar com o papai e com todos nós. Logo depois, enviou outra mensagem insistindo. Falei com meu pai sobre isso, e ele não ficou feliz com a ideia, mas disse que talvez fosse bom termos uma conversa todos juntos. Respondi à mamãe que iríamos nos encontrar,
mas ainda não contei a Eli. Sabia que seria outra batalha. Naquela noite, por volta das 10, a campainha tocou. Quando abri a porta, havia um homem parado ali. Demorei um segundo para perceber quem era. Era o homem das fotos. Meu pai perguntou, irritado, "O que diabos você está fazendo aqui?" O homem respondeu que tinha vindo para conversar. Meu pai o encarava como se estivesse decidindo em qual parte do rosto dar o primeiro soco, e acho que o homem também percebeu isso, porque disse que achava que precisávamos de algumas respostas. Papai disse que ele estava enganado e deu um passo à frente, como se fosse empurrá-lo. O outro homem pediu que papai lhe desse 5 minutos para ouvi-lo. Papai disse, "Está bem, você tem 2 minutos. Mas não prometo que, depois disso, eu não vá te socar. Depende do que você disser. Talvez o soco seja ainda mais forte do que o que você já está esperando." O homem, vamos chamá-lo de Jake, parecia um pouco nervoso, mas disse, "Não vim aqui para causar problemas. Só queria pedir desculpas a todos vocês." Papai, sarcástico, perguntou, "Está se desculpando por quê? Por dormir com a minha esposa? Por destruir a minha família? Qual parte você quer pedir desculpas?" Jake respondeu, "Por tudo. Eu cometi um erro. Lisa me disse que as coisas estavam ruins entre vocês dois, mas eu deveria ter ficado fora disso. Sinto muito." Meu pai riu e disse, "Você acha que um pedido de desculpas resolve isso?" Jake admitiu que não, mas disse que precisava tentar, que precisava assumir a responsabilidade. Foi quando meu pai deu um soco bem no rosto dele. Não sei se o soco foi mais forte ou não do que papai havia planejado, mas foi forte o suficiente para que Jake cambaleasse para trás e caísse dos degraus da varanda. Isso foi bom, porque criou uma distância entre ele e meu pai. Consegui segurar papai naquele momento, mas não sabia se ele seria capaz de matá-lo. Papai bateu a porta com força e virou-se para mim, "Se ele aparecer aqui de novo, será a última vez." Contei a Eli sobre a reunião com mamãe. Previsivelmente, ela ficou furiosa. "Por que devemos dar o nosso tempo para ela?" exigiu. Disse que não sabia, mas que até papai achava que seria uma boa ideia. Talvez servisse para encerrar o assunto e seguir em frente. Talvez isso fizesse mamãe parar de insistir em reparar nossa relação. Também seria uma oportunidade para dizermos na cara dela o que pensamos. Não sei se essa reunião vai ajudar ou piorar as coisas, mas, a essa altura, estou disposto a tentar qualquer coisa para virar a página. Sei que Eli a odeia profundamente, e eu também a odeio, mas dizer algumas coisas na cara dela pode ser melhor do que terapia para Eli. Ela está sofrendo, e Eli não merece sofrer pelo que nossa mãe fez. Então, se ela quiser se encontrar para gritar com mamãe, e isso ajudar, que seja. Provavelmente voltarei com outra atualização quando essa reunião acontecer ou se algo novo surgir. Atualização 4. Olá! Decidi abordar a proposta da minha mãe para uma reunião com um pouco mais de cuidado. Ele não estava feliz com isso, mas, depois de conversar seriamente com ela, ela acabou aceitando a contragosto. "Eu vou", disse, "mas só para dizer o quanto a odeio." Para mim, isso era suficiente. Quando chegou o domingo, o dia da reunião, o clima na casa estava tenso, para dizer o mínimo. Papai estava na cozinha tomando café, com as mãos tão apertadas em torno da xícara que parecia que poderia quebrá-la. Ele estava no sofá, de braços cruzados e com a mandíbula travada, como se estivesse se preparando para a guerra ou para destruir os dentes. Quando a campainha tocou, papai não se mexeu. "Abre você", disse ele. "Eu não posso." Mamãe entrou carregando um prato de biscoitos, como se estivéssemos prestes a ter uma reunião do comitê escolar. Colocou os biscoitos sobre a mesa, sorrindo nervosamente. "Pensei que isso poderia aliviar o ambiente", disse ela. Mamãe começou com outra desculpa. Disse tudo o que vem dizendo há semanas, que estava arrependida, que nos amava e que faria qualquer coisa para consertar as coisas. Mas, dessa vez, ela foi além. "Sei que não posso desfazer o que fiz", disse, "mas preciso que entendam que eu não fiz isso para machucá-los. Fiz porque me sentia quebrada, como se estivesse me perdendo." Papai riu amargamente. "E sua solução foi destruir sua família?" "Não", disse mamãe rapidamente. "Essa não era minha intenção. Mas eu estava infeliz e não sabia como dizer isso. Isso me enfureceu.
Ela estava infeliz, e por causa do seu narcisismo e egoísmo, decidiu nos tornar infelizes também. Eu disse isso na cara dela, afinal, essa era a razão da reunião. Eli disparou. Você acha que dizer "sinto muito" resolve isso? Você é egoísta, preferiu dormir com um cara e não se importou com a família. Então, agora, não chore lágrimas de crocodilo e não diga que se importa conosco. Você é uma vergonha para sua filha, para as mulheres, bom, praticamente para toda a vida no planeta. Mamãe disse para ela não falar assim, porque ela lhe deu a vida e que, ao menos, deveria ouvi-la e tentar perdoá-la. Você já me perdeu, respondeu Eli friamente. Você não procurou uma forma de não trair papai, então não sei por que eu deveria procurar uma forma de te perdoar. Mamãe estava levando golpes que, com certeza, doíam mais do que físicos. Nesse ponto, eu ainda não tinha dito nada, mas concordava com minha irmã. No final, ele sempre foi melhor com as palavras. Ainda assim, mamãe disse que, em algum momento, teríamos que perdoá-la, já que ela também estava sendo punida, e isso equilibrava as coisas. Alegou que estávamos começando a ser cruéis com ela. Papai gritou: basta! Você não pode vir aqui e se fazer de vítima. Você tomou suas decisões. Agora deite-se na sujeira que criou, como fazia na cama com seu amante. Mamãe respondeu: não estou pedindo seu perdão, estou pedindo deles. Eu disse que a primeira pessoa a quem ela deveria pedir perdão era o marido, a quem ela traiu da pior maneira possível, e depois a nós. Mas se você nem pode pedir perdão ao papai, então não espere que nós a perdoemos. Eu sei, disse ela em voz baixa, e passarei o resto da minha vida tentando consertar isso. Não é suficiente, disse papai. Já não há como consertar. Eli se levantou abruptamente e disse que já tínhamos terminado. Se papai não pode te perdoar, nós também não o faremos. Estamos 100% do lado dele. Depois que Eli saiu, o silêncio na sala ficou insuportável. Papai também saiu, murmurando algo sobre precisar de ar. Isso me deixou sozinho com mamãe. Obrigada por ficar, disse ela, com a voz tremendo. Eu sei que você não precisava. Eu não fiquei por você, respondi diretamente. Fiquei porque não sei como ir embora. Além disso, quero que você saia da casa e pare de ficar rondando por aqui. Ela apenas respondeu: gostaria de poder desfazer tudo, mas a única coisa que posso fazer é tentar ser melhor. Tudo bem tentar ser melhor, disse, mas isso não significa que vamos confiar em você. Você estragou tudo, estragou em grande estilo. E sabe qual é a pior parte? Que você nem sequer percebeu. Ela apenas disse que esperaria o tempo que fosse necessário. Ninguém de nós vai sobreviver tanto tempo, retruquei. Finalmente, ela foi embora. No dia seguinte, algo inesperado aconteceu. Chegou uma carta endereçada ao papai. Era de Jake, o homem com quem mamãe havia se envolvido. Papai leu primeiro e, depois, me entregou. Eu podia notar que ele usou todo o autocontrole para não rasgá-lo em pedaços. Mas deve ter pensado que qualquer coisa escrita pelo amante de sua esposa poderia ser útil. Na carta, Jake pedia desculpas por tudo. Dizia que nunca quis causar tanto dano e que desejava poder desfazer o que fez. Mas o que mais me impactou foi isto: pensei que Lisa fosse apenas mais uma mulher em um casamento ruim, procurando uma saída. Mas eu estava errado. Ela ama a família dela mais do que qualquer coisa, e agora eu vejo isso. Não espero perdão, mas queria dizer o que sinto. Sinto muito. Papai simplesmente guardou a carta para entregá-la ao advogado. E isso foi tudo o que aconteceu nos últimos dias. Atualização 5. Olá. Só queria voltar para não deixar vocês sem uma última atualização, porque, da última vez que escrevi, tudo ficou meio no ar. Felizmente, nada estranho aconteceu nesse último período que me fizesse precisar atualizar. Talvez seja porque minha mãe se mudou da cidade, de certa forma, nos deixou em paz enquanto esperava a finalização do divórcio, que já foi concluído. Sobre minha mãe, muitas pessoas perguntaram por que eu ainda a chamo assim, se aparentemente a odeio. Bem, em nenhuma de nossas conversas, que eu me lembre, voltei a chamá-la de mãe depois do Natal. Uso minha mãe aqui porque é mais fácil de escrever e para que a história seja compreensível. Não queria usar nomes fictícios para não me confundir ou, acidentalmente, revelar o nome de alguém. Apenas usei o nome da minha irmã, que é o verdadeiro.
Posso tentar chamá-la de Patrícia daqui para frente, já que acredito que esta será minha última atualização, e não precisarei reler isso no futuro para lembrar que nome usei. O divórcio do meu pai e Patrícia foi finalizado, e, graças às provas que meu pai reuniu, além de algumas testemunhas que ele conseguiu, foi fácil demonstrar que Patrícia havia sido infiel. Por isso, ele conseguiu ficar com a casa, embora já tenha vendido, e não precisou pagar pensão alimentícia ou conjugal a Patrícia. Isso porque ele escolheu morar com meu pai, o que não surpreendeu ninguém. Já me mudei para a universidade, então não moro mais com eles, mas tanto meu pai quanto ele concordaram que continuar morando na antiga casa trazia o pior de ambos. Por isso, papai vendeu a casa e comprou uma um pouco menor. Em alguns anos, ele também vai sair, e papai ficará sozinho, ou, pelo menos, é o que ele diz. Mas ele está saindo com alguém, e Eli deu sua total aprovação porque, segundo ela, essa pessoa não se parece em nada com Patrícia. Como vocês podem ver, Eli ainda a odeia. Tanto que me disse, em uma videochamada, que, se algum dia Patrícia aparecer, ela chamará a namorada do papai de mãe só para irritá-la. Muitos perguntaram como Eli está, porque, em minhas postagens anteriores, ela parecia muito brava com Patrícia. Bem, agora vocês têm uma ideia de como ela se sente. Embora, para ser sincero, acho que ela melhorou bastante, pelo menos, voltou a ter uma vida relativamente normal. Às vezes, quando conversamos, ela faz algum tipo de comentário como o mencionado, que parece mais uma brincadeira do que qualquer outra coisa. Mas não vou negar que ela seria perfeitamente capaz de fazer isso, e muito mais, se voltasse a ver Patrícia. Depois da última conversa com Patrícia, só recebi 2 ou 3 mensagens dela dizendo que ainda espera por nós. Simplesmente apaguei todas. Não sei se Eli recebeu alguma, mas, se recebeu, não me contou. Meu pai também melhorou, especialmente depois de conhecer alguém. Dá para notar que ele está de melhor humor. Ele não precisou dar outro soco em Jake, e isso mantém longe de problemas. Quanto a mim, estou melhor. Sair para a universidade me afastou de tudo isso, mas conversar com meu pai e Eli, e ver que eles estão bem, me faz sentir bem também. Ainda penso que Patrícia é uma pessoa desprezível, mas não guardo rancor. Não quero viver com esse tipo de ressentimento. Ela não merece isso, e não me faz bem. Patrícia está sofrendo em seu autoexílio, e acho que isso é o que ela merece, não que continuemos pensando nela. O que você achou dessa história? Fique à vontade para deixar seu comentário para que o Moi saiba. Agora vamos juntos para a próxima história. História 2. Minha ex-sogra invadiu minha sala de parto, afirmou que meu bebê era do filho dela, e causou caos enquanto eu estava em trabalho de parto. Olá, eu, mulher de 27 anos, me casei no passado com meu ex-marido, homem de 28 anos, quando tinha 23 anos. Estávamos casados há 1 ano e 5 meses antes de decidirmos nos separar. Foi uma decisão mútua, pois nenhum de nós conseguia imaginar passar o resto da vida com o outro. Estávamos tão cansados um do outro que nem conseguíamos ficar no mesmo ambiente sem brigar. Assim era melhor para nós apenas nos divorciarmos e encerrar tudo de vez. Meus pais ficaram bem com isso, pois sabiam que não podiam interferir na minha vida. Minha sogra, por outro lado, não aceitou tão bem, pois ela era uma daquelas pessoas que acreditavam que o divórcio significava desistir do casamento e que sempre deveríamos continuar tentando fazer as coisas funcionarem. É por isso que ela nunca deixou meu sogro, apesar de saber sobre os vários casos extraconjugais dele ao longo dos anos. Mas eu não segui essa linha de pensamento, e tentei explicar isso a ela da forma mais gentil e educada possível, porque ela havia sido muito boa comigo enquanto eu estava casada com o filho dela. Na verdade, eu me senti pior por partir o coração dela do que pelo próprio divórcio. O divórcio foi finalizado há cerca de 2 anos, e essa foi a última vez que ouvi falar ou falei com meu ex-marido. Depois disso, mudei-me para outra parte da cidade por conta do trabalho, e nós dois não queríamos manter contato. Também não tínhamos muitos amigos em comum, apenas talvez 2 pessoas com quem éramos mais próximos, já que todos nos conhecíamos desde o nosso primeiro estágio. Eu não sabia o que ele estava fazendo nos últimos 2 anos, e presumi que ele também não saberia nada sobre mim. Nem sequer tínhamos mais um ao outro adicionado nas redes sociais. Eu não diria que nos odiávamos ou algo do tipo, éramos ainda civilizados, mas simplesmente não queríamos ver mais um ao outro naquele momento. Havíamos tido o suficiente. Depois do meu divórcio, pensei que iria evitar relacionamentos por um tempo, mas então conheci meu atual parceiro.
Meu noivo, homem, e eu estamos juntos há cerca de 1 ano, e ele não se importou com o fato de eu ter começado a namorar poucos meses após o meu divórcio. Para ser justa, meu ex e eu já estávamos separados em nossas mentes por muito tempo, mas foi apenas o processo legal do divórcio que fez o período parecer mais longo. Ele sabia sobre o meu passado e não se importava com o fato de eu ter sido casada antes, mas não posso dizer o mesmo sobre sua mãe. Quando conheci sua mãe 6 meses após o início do nosso relacionamento, ela era um pouco rígida em relação a toda essa história. Eu podia perceber que ela tentava não se incomodar com o meu histórico, mas era muito fechada comigo e não gostava muito de mim. Eu tentei o meu melhor, mas mesmo assim, ela não se abriu comigo, apesar de termos nos encontrado mais algumas vezes. Então decidi que apenas deixaria as coisas seguirem o seu curso. Se ela gostasse de mim eventualmente, ótimo, se não, pelo menos eu saberia que tentei. Agora, falando sobre a gravidez, meu noivo e eu descobrimos que eu estava grávida com 4 semanas de gestação, e decidi manter o bebê. Meu noivo ficou radiante com a notícia, mesmo considerando que estávamos juntos há pouco tempo e nem éramos casados. Mas nada disso importava para ele. Ele disse que sabia, no fundo, que eu era a pessoa certa para ele, e eu sentia o mesmo. Então, as coisas funcionaram perfeitamente para nós. Não nos casamos, no entanto, porque eu não queria outro casamento tão cedo. Meu noivo respeitou meus sentimentos. Além disso, minhas emoções e hormônios estavam à flor da pele durante a gravidez, e eu não queria concordar com algo naquele momento e me arrepender depois. Era bastante possível que eu sentisse de forma diferente sobre o casamento depois que o bebê nascesse. Também não achava uma boa ideia pular de um casamento para outro. Queria primeiro fazer as coisas funcionarem com meu noivo durante e depois da gravidez, e ver como lidaríamos com as situações. Só então eu estaria pronta para um segundo casamento. Acho que fui muito racional e razoável, e meu noivo também concordou comigo. Mas sua mãe achava que eu estava sendo muito dramática em relação a tudo isso e continuava insistindo que nos casássemos antes do bebê nascer. Ela acreditava que bebês nascidos fora do casamento eram ilegítimos e usava uma certa palavra que começa com B, bastardo, que eu não gosto e não vou repetir aqui. Eu não concordava com ela de jeito nenhum, mas me contive e evitei discutir porque não valia a pena. Eu não me importava e nem meu noivo. Desde que nós dois estivéssemos bem com a forma como estávamos lidando com nossa responsabilidade, não havia necessidade de nos preocuparmos com o que alguém de fora pensava. Durante o 7º mês da minha gravidez, meu noivo me pediu em casamento. Aceitei sem pensar 2 vezes, pois sabia que ele era o homem certo para mim. Nunca havia sentido isso com meu ex, então sabia que dessa vez era real, o casamento poderia esperar, mas pelo menos estávamos noivos, e isso já era algo. Sua mãe, no entanto, ainda não estava feliz, mas não havia muito que pudéssemos fazer sobre isso, e também não queríamos consertar. Ela foi amarga durante toda a gravidez e, honestamente, arruinava minha vibração sempre que nos visitava para ver o bebê. Toda vez que ela visitava, esperava meu noivo sair da sala e começava a divagar sobre como era importante para um homem e uma mulher estarem casados antes de trazerem uma criança ao mundo. Às vezes ela até lia sobre os benefícios do casamento antes de ter filhos em artigos e eu apenas tinha que acenar e fingir que me importava. Então, quase 1 semana atrás, entrei em trabalho de parto e fui levada ao hospital pelos meus pais, pois meu noivo estava no trabalho. Eles tinham vindo cuidar de mim todos os dias nas últimas semanas enquanto meu noivo estava no trabalho. Já que eu estava tão perto da data do parto, e eles não queriam que eu ficasse sozinha caso entrasse em trabalho de parto. Minha sogra havia se oferecido para ficar comigo, mas eu preferia ficar sozinha do que com ela. Meu noivo chegou ao hospital assim que pôde e seus pais também. Todos estavam lá em cerca de 1 hora. Isso era tudo que eu esperava que aparecesse. Mas então, alguns minutos depois, minha ex-sogra invadiu o quarto de parto de repente. Estávamos em uma suíte de parto privada, e não mais do que 2 pessoas eram permitidas no quarto ao mesmo tempo, e apenas uma durante o parto. Eu havia escolhido meu noivo e minha mãe para ficarem comigo no quarto, e apenas minha mãe durante o parto. Mas minha ex-sogra estava tão histérica e forte de repente, que conseguiu passar pela equipe do hospital e pelos outros membros da minha família do lado de fora para invadir o quarto e declarar que o bebê que eu estava dando à luz era do filho dela. Seu filho, que eu não via há cerca de 2 anos, desde que o divórcio foi finalizado. Ela literalmente teve que ser arrastada para fora do quarto por 2 enfermeiros enquanto gritava para que eu dissesse a todos a verdade e admitisse que estava traindo meu noivo com meu ex esse tempo todo, para que ela pudesse finalmente ter o neto dela. Eu fiquei em choque e não entendia o que estava acontecendo, nem sabia o que pensar sobre as coisas absurdas que ela estava dizendo. Infelizmente, ela disse tudo isso em um volume tão alto que provavelmente o hospital inteiro ouviu. Meu noivo, embora chocado, tentou não deixar isso afetá-lo.
Já sua mãe, de repente, ficou indignada e entrou no quarto, pedindo à minha mãe que saísse para que ela pudesse falar comigo. Quando minha mãe se recusou, ela começou a discutir com ela ali mesmo, com sua voz estridente. Eu estava em trabalho de parto e realmente não me importava com os sentimentos de mais ninguém naquele momento, então gritei para ela sair ou eu chamaria a segurança para retirá-la. Eu havia tentado ao máximo manter a calma durante toda a gravidez, mas, enquanto estava em trabalho de parto, já estava sentindo muito desconforto e dor, então realmente não podia me preocupar em lidar com os problemas dela também e finalmente perdi a paciência. Até a enfermeira no quarto ficou surpresa com meu surto, pois vinha tentando tirar a mãe do meu noivo do quarto há 3 minutos, mas ela estava ocupada demais discutindo com minha mãe. Depois que eu gritei com ela, finalmente teve a decência de sair. Então tentei focar toda a minha energia apenas no parto, e algumas horas depois eu tinha dado à luz meu filho. Eu ainda não queria pensar na minha ex-sogra e no reaparecimento repentino dela, então disse a todos, exceto ao meu noivo, para irem para casa. Eu os encontraria mais tarde, enquanto passava a noite no hospital, já que era bem tarde quando dei à luz, um pouco depois da meia-noite. Meu noivo foi muito gentil depois e não trouxe à tona nada que eu não quisesse falar. Ele apenas ficou comigo e cuidou de mim durante toda a noite. No dia seguinte voltamos para casa, e eu disse ao meu noivo que não queria ver sua mãe por alguns dias e que ele deveria garantir que ela não viesse. Contei a ele sobre como ela estava me irritando durante toda a gravidez, e ele ficou surpreso, pois pensava que sua mãe gostava de mim. Mas depois que eu contei tudo, ele me assegurou que cuidaria disso e garantiria que ela não viesse me ver ou ao bebê até que eu estivesse pronta. Depois de receber alta do hospital, finalmente era hora de eu falar com meu ex e descobrir o que exatamente sua mãe estava fazendo. Eu não queria esconder nada do meu noivo, então, com ele ao meu lado, liguei para o meu ex. Felizmente, ele atendeu, porque provavelmente já esperava por isso. No telefone, ele explicou que estava saindo com alguém há algum tempo e que tínhamos nomes parecidos que soavam iguais. Ele vinha tentando manter isso em segredo da mãe, porque ela estava literalmente o pressionando para se casar novamente e ter filhos logo. Ele não queria apresentar sua nova namorada para sua mãe e assustá-la com sua obsessão por fazer com que ele tivesse uma família. Por algum motivo, sua mãe presumiu que meu ex e eu havíamos reatado depois de ouvir ele falando ao telefone com sua namorada certa vez, cerca de 3 semanas atrás, e confundiu o nome dela com o meu, já que soavam parecidos. Desde então ela vinha perguntando sobre mim, e meu ex permitiu que ela acreditasse que estávamos juntos novamente porque, pelo menos assim, ela parava de pressioná-lo sobre casamento e filhos. Ele disse à mãe que eu precisava de tempo para me acostumar com a situação e que seria melhor se ela ficasse longe de mim por enquanto, razão pela qual ela não entrou em contato comigo. Infelizmente, naquele dia no hospital, a irmã da minha ex-sogra também estava lá para um check-up médico, e eu tive o azar de ser vista e reconhecida por ela. Eu só tinha visto a tia do meu ex algumas vezes, mas como minha ex-sogra e sua irmã eram próximas e compartilhavam tudo, ela também acreditou que eu estava vendo meu ex-marido novamente. Quando viu uma mulher grávida sendo levada apressadamente para suítes de parto, acompanhada por outro homem e 2 famílias, ela imediatamente informou minha ex-sogra. Foi assim que aquela mulher acabou invadindo o meu quarto. Ela conseguiu fazer isso porque eu estava muito ocupada dando à luz e não quis prestar queixa contra ela, mas, felizmente, ela foi expulsa do hospital. Então ela voltou para casa e confrontou meu ex sobre o que viu. Foi aí que ela finalmente descobriu a verdade. Infelizmente, nenhum dos dois teve coragem de me ligar e me contar sobre isso. Eles esperaram que eu os chamasse primeiro para perguntar, e só então explicariam o que havia acontecido. Isso era ridículo e muito irresponsável da parte do meu ex e de sua mãe. Eu considerei seriamente pedir uma ordem de restrição contra ambos, porque foi uma loucura que poderia ter dado muito errado. Ele pediu desculpas e me disse que estava se mudando para outro estado para morar com sua nova namorada e que eu não precisava me preocupar com nada agora. Meu noivo também ficou muito irritado com tudo isso e depois da ligação, me disse que estava realmente preocupado e confuso quando minha ex-sogra invadiu o quarto daquela maneira. No entanto, ele confiou no instinto dele, porque sabia que eu nunca faria isso com ele. Assim, ele ficou quieto e manteve a compostura por minha causa, porque naquele momento eu estava dando à luz o filho dele, e isso era tudo o que importava. Foi muito doce da parte dele, e eu sou grata por ter um homem tão confiável e gentil como meu noivo. Assim que soubemos da verdade, contamos às nossas famílias e, claro, esperávamos que elas aceitassem tudo isso. Mas a mãe do meu noivo estava longe de estar bem com a situação. Ela queria que seu filho fizesse um teste de paternidade o mais rápido possível e se recusou a mudar de ideia mesmo depois de saber a verdade. Eu estava bem com a ideia e não me importava, porque isso apenas mostraria o quanto ela estava sendo tola.
Mas meu noivo bateu o pé e disse que não faria nada disso, porque confiava em mim completamente. Sua mãe vinha tentando convencê-lo a fazer o teste desde o início de toda a confusão com minha ex-sogra, mas meu noivo não concordou com isso. Achei um pouco estranho ele se recusar a fazer o teste, porque se eu estivesse no lugar dele, talvez pensasse da mesma forma. Então, perguntei a ele por que não estava de acordo com a ideia. Ele me disse que durante toda a sua vida, sempre havia feito exatamente o que sua mãe pedia, mas agora estava cansado de ser o fantoche dela o tempo todo. Ele não queria continuar dançando conforme as vontades dela, especialmente agora que tinha mais pessoas com quem se preocupar. Não era tanto sobre o teste em si, mas sobre ele próprio e seu relacionamento com sua mãe. Basicamente, a verdadeira razão pela qual ele se recusava a fazer o teste era porque ele não queria dar à sua mãe a satisfação de pensar que conseguiu plantar dúvidas sobre mim. Eu respeitei isso, e era algo sem sentido de qualquer forma, porque eu não tinha estado com mais ninguém além do meu noivo, e literalmente não podia ser o bebê de mais ninguém além dele. Durante uma semana, meu noivo vinha discutindo com sua mãe sobre isso, e ambos eram tão teimosos quanto o outro. Eu queria sugerir que ele cortasse o contato com ela, mas meu noivo me disse que não queria perder o pai dele também, já que o pobre homem sempre contou com ele para visitar e manter contato. A mãe dele não era uma pessoa fácil de se conviver. O pai dele é mais velho e a idade dele acha difícil lutar contra a mãe do meu noivo e se impor como fazia antes, porque isso o afeta mentalmente. Ele depende muito do meu noivo agora. O pai do meu noivo sempre o defendeu quando ele era mais jovem e garantiu que ele tivesse alguma liberdade, pelo menos. Meu noivo visita os pais quase todo fim de semana, e eu gosto disso porque também me dou bem com o pai dele. Então, eu entendo o ponto dele. O pai do meu noivo também não pode deixar a mãe dele, porque eles estão juntos há mais de 3 décadas, e ele a ama muito para realmente partir. Cortar o contato não é uma opção viável para nós agora, mas, do jeito que as coisas estão indo, pode não haver outra saída para ele. A mãe do meu noivo ainda não tinha falado diretamente comigo até então, mas ontem, ela me ligou e disse que eu precisava fazer o teste de paternidade o mais rápido possível, ou então ela mesma cortaria o contato conosco. Ela me ameaçou, dizendo que nunca mais deixaria meu noivo colocar os pés na casa dela novamente se eu não fizesse o teste. No calor do momento, eu disse a ela que desejava que ela nos cortasse da vida dela o quanto antes, porque eu estava cansada dela e de sua insistência. Eu estava muito exausta, porque cuidar de um bebê recém-nascido não é fácil. Apesar de toda a ajuda do meu noivo e dos meus pais, eu ainda estava emocional e fisicamente desgastada. Ela não estava ajudando em nada ao agir dessa forma, então eu simplesmente disse a primeira coisa que veio à minha cabeça. Desde então ela não entrou mais em contato comigo nem falou com meu noivo. Agora, estou com medo de ter estragado tudo ao reagir dessa maneira. Se ela realmente cortar o contato, acho que meu noivo não ficará muito feliz com isso, por causa do relacionamento dele com o pai. Não é meu lugar interferir nisso, mas para ser justa, foi ela quem me envolveu ao me ligar em primeiro lugar. Então, não acho que a culpa seja minha. Eu só estou confusa sobre o que fazer a respeito disso. Então, sendo muito honesta, eu sou a errada por dizer à minha futura sogra que ela pode nos cortar da vida dela se quiser, porque ela continuava nos pressionando para fazer um teste de paternidade baseado em um mal-entendido. Atualização 1. Olá. Então, eu li os comentários no post e contei ao meu noivo sobre o que aconteceu logo depois. Vocês estavam certos, eu deveria ter contado a ele sobre a ligação assim que aconteceu. Mas eu estava muito cansada para enfrentar uma confrontação emocional naquele momento, então não disse nada. Mas, é claro, eu não posso manter isso em segredo e também não vale a pena. Então contei a ele tudo. Ele ficou furioso, não comigo, mas com sua mãe por me envolver nisso. É realmente algo muito errado, porque eu literalmente tive um bebê há pouco mais de uma semana, e apesar disso, ela não vê nada de errado em me ligar e ameaçar cortar relações conosco apenas para me estressar. Meu noivo confia em mim, e isso deveria ser suficiente para ela. Eu nem sei por que ela está tão perturbada com toda essa situação em primeiro lugar, mas novamente geralmente não há explicação para as coisas que ela faz. Ela é apenas uma maníaca por controle e quer que tudo funcione do jeito dela, sem nenhuma preocupação com o que os outros sentem e pensam. Então, em vez de perder tempo discutindo com a mãe dele, meu noivo decidiu falar com seu pai. A única razão pela qual o pai dele ainda não a deixou é por causa de sua idade e porque ele acha que a ama, o que, na minha opinião, não é verdade. Ele está apenas acostumado com a presença dela e pensa que isso é amor. E mesmo que ele a ame só por argumento, ela definitivamente não o ama. A ideia dela de amor é mandar nas pessoas e garantir que ela tenha 100% de controle sobre a vida delas, e que elas não sejam nada mais do que seus fantoches. Isso não é amor, e eu não acho que ela entenda isso.
Estou feliz que uma pessoa assim não fará mais parte da minha vida. Mais importante ainda, ela não fará parte da vida do meu bebê. Meu noivo está atualmente na casa dos pais dele, tentando convencer o pai a deixar sua mãe para finalmente se despedir dela antes de nos casarmos. A última coisa que precisamos é dela tentando controlar nosso casamento e depois nossa vida de casados. Eu vou mantê-los atualizados sobre o que acontecer. Atualização 2. Oi? Então, ontem, meu noivo foi até a casa dos pais dele para tentar convencer seu pai a finalmente deixar sua mãe. Ele ficou lá por cerca de 5 horas, e quando finalmente voltou para casa, seu pai estava com ele com as malas. Era muito tarde, então não postei uma atualização, mas hoje tenho tempo, já que minha mãe está cuidando do bebê agora. Meu noivo conseguiu falar com o pai dele ontem apenas porque sua mãe foi ingênua o suficiente para deixá-lo entrar quando ele a visitou, acreditando que ele estava lá para pedir desculpas e dizer que tinha terminado comigo. Mas ele se manteve firme e continuou falando com o pai dele para convencê-lo a sair. Ela não chamou a polícia porque estava muito consciente de sua imagem e reputação entre os amigos do bairro. Caso contrário, ela poderia ter tentado expulsá-lo. O máximo que ela conseguiu fazer foi gritar com ele para abafar sua voz. O pai dele obviamente estava muito confuso e não sabia o que fazer, mas gradualmente, meu noivo conseguiu convencê-lo. Ele concordou que não podia mais viver com a esposa. O casamento deles havia acabado há muito tempo, mas ele não havia percebido isso porque estava tão apaixonado por ela. Infelizmente, isso não significava nada, porque esses sentimentos não eram mútuos. Ela só queria controlá-los, e isso era o que o amor significava para ela. Meu futuro sogro finalmente decidiu sair, e isso levou a outra grande briga entre ele e sua esposa. Mas ele manteve sua posição, e desta vez, após uma longa discussão verbal, ele finalmente desistiu e foi começar a fazer as malas. Enquanto ela continuava gritando com ele e ameaçando que nunca o aceitaria de volta se ele saísse. Isso não importava, porque ele já havia tomado sua decisão e sairia de qualquer forma. Ela era tão teimosa que nem tentou impedi-lo quando viu que suas malas estavam prontas. Ela finalmente os deixou sair, batendo a porta com força depois que eles se foram. Agora, o pai dele está morando conosco, assim como meus pais. Está um pouco apertado e lotado, mas, para ser sincera, eu adoro assim. Sempre adorei a ideia de ter uma família grande. Todos estão ajudando com o bebê e as tarefas domésticas, então não tenho do que reclamar, já que estou sendo tratada como uma princesa agora. Infelizmente, minha sogra não poderá ver isso ou fazer parte disso devido à sua teimosia. Que pena para ela, mas não dá para evitar. Atualização 3. Olá! Então, esta será uma atualização bem curta. Já faz quase um mês desde que me casei. Meu marido e eu nos casamos há 2 semanas, na presença de nossa família e amigos próximos, e foi super íntimo e lindo. Meu sogro está atualmente no meio do processo de divórcio. Minha sogra ainda não está falando conosco, mas eu estou realmente feliz sem ela, e todos os outros também. A pobre mulher nem percebe que nós não nos importamos e que ela pensa que está nos punindo ao cortar relações. Isso é apenas triste para ela, mas pelo menos minha família está feliz, e quem se importa? Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrada em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.